Às vezes a gente julga que o futuro de determinadas pessoas, ele vai ser bom ou vai ser ruim, por causa de uma boa escola que a pessoa frequenta, por causa da boa educação que ela tem. E a gente também julga que algumas pessoas, elas não vão ter futuro por causa da escola que ela frequenta, por causa das amizades que ela tem. Não é assim, irmãos. Às vezes a gente julga dessa forma, mas eu quero que você fique de olho nos desprezados e nos improváveis. Nós conhecemos histórias de pessoas que foram desprezadas no passado e tiveram um bom futuro. Nós temos exemplos de pessoas que eram improváveis, ninguém acreditava que ia dar em nada, e elas tiveram uma boa vida, um bom futuro, foram exemplo de vida, bons pais de família, boas mães de família. Não é assim, irmãos? E nós vamos ver um exemplo hoje a respeito de uma pessoa que não tinha nada para ser alguém na vida. Abra sua Bíblia lá em Juízes, livro de Juízes, capítulo 11 de Juízes, a partir do versículo 1. Juízes capítulo 11, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem achou, diz amém. Glória a Deus. Está achando? Fala, tô na caça aqui, pastor. Juízes está pertinho, no começo da Bíblia. Amém? Juízes 11, a partir do versículo 1, diz assim: Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos, peça para Deus falar com você nesta hora. Senhor meu Deus, essa é a sua palavra. Fala conosco, meu Deus, nesta manhã, de uma forma especial, Pai. Que possamos compreender aquilo que o Senhor tem reservado para nós, meu Deus, um bom futuro, meu Deus, uma vida melhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entender com os desprezados, entender a Tua palavra com aqueles que são improváveis, e que o Senhor, meu Deus, tem grandes planos para os seus. Em nome de Jesus, mais uma vez, fala conosco, meu Pai, e que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor quer dizer ao Teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Esse homem chamado Jefté, e o texto diz que ele era filho de uma prostituta. Já tinha ali um problema com relação à sua descendência, a sua ascendência, quem havia gerado ele. O pai dele, o Gileade, havia se envolvido com uma mulher e ele havia nascido. Só que o Gileade também teve uma mulher e teve filhos, e os filhos cresceram, e o texto é simples. Fala que os filhos cresceram e os filhos expulsaram Jefté da casa, porque disseram: olha, você é filho de outra mulher, você nasceu antes, tudo bem, mas os filhos da mãe aqui é que vão dividir a herança de Gileade, então você não vai ter nada aqui, some daqui e vai embora. E Jefté, a palavra diz que ele foi para a terra de Tobi, e ali, olha só o que o texto diz, que alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Agora, Jefté havia sido rejeitado
rejeitado pela sua família, rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pela sua casa e expulso de sua casa. Irmãos, nós vemos tantas pessoas, acredito que nos dias atuais a gente não vê mais tanto isso, mas eu tenho certeza que você soube de histórias de pessoas que foram expulsas de suas casas porque desonraram a família por algum motivo. Se eu perguntar aqui, você vai se lembrar de pessoas que em algum momento, os pais, principalmente lá no passado, por erros da vida, pessoas foram rejeitadas por suas famílias, foram desprezadas por suas famílias, foram expulsas de suas casas e tiveram que se virar no mundo. Não é assim, irmãos? Quantas pessoas foram expulsas de seus lares e tiveram que se virar nessa vida? Porque não foram compreendidos, porque foram odiados, por inúmeras situações. E Jefté, ele sente ali a dor da rejeição. A dor da rejeição. Todo mundo que é rejeitado sente essa dor de ser rejeitado. E o que é a dor da rejeição? É a dor de você não poder fazer parte de algo. É a dor de você não poder ser incluído em algo. É a dor de você simplesmente não ser bem aceito no meio de pessoas que você acreditava que você seria bem tratado, bem cuidado. Imagina pessoas entrando numa igreja e não sendo bem recebidas. É uma rejeição. Imagina você indo numa reunião de família e a sua família não querer você por perto. É rejeição. Então, todo tipo de desprezo é sentido na pele como uma rejeição. E quantos de nós, em algum momento da nossa vida, fomos rejeitados? Quantos de nós, talvez, rejeitamos alguém, desprezamos alguém, em algum momento, seja lá no tempo da escola, seja no tempo da nossa juventude? Talvez nós desprezamos alguém, e alguém se sentiu rejeitado, ou talvez nós fomos os rejeitados da vez. Talvez lá na sua juventude você não foi convidado para ir na festa de um amigo, de uma amiga, e você se sentiu rejeitado, esquecido, excluído. Só que Jefté, ele foi expulso da casa do pai dele, pelos irmãos dele. E eu acredito que esse tipo de rejeição é a pior de todas. E a gente, nos dias atuais, nós queremos poupar os nossos filhos de qualquer tipo de frustração. A gente quer poupar os nossos. A gente não quer que os nossos filhos sintam as dores que nós sentimos. A gente não quer que os nossos filhos passem pelas frustrações que nós tivemos. Mas só que, perceba uma coisa: as rejeições que você sofreu, as frustrações que você sofreu, as dores que você sentiu, te transformaram no homem e na mulher que você é hoje. Te transformaram em quem você se tornou hoje. As frustrações fazem parte da vida. Por mais que a gente queira blindar os nossos de todo tipo de problema, de dificuldade, quanto mais nós blindamos os nossos, maiores dificuldades eles vão passar na vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos sim entregar aos nossos o melhor que nós temos, dar aos nossos filhos, a nossa descendência, o nosso melhor, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso carinho. Nós precisamos entregar o melhor, mas nós precisamos tomar o cuidado de não blindar demais os nossos filhos das dificuldades, das intempéries. E meu pai, eu lembro muita coisa a respeito que os meus pais me ensinaram. Meu pai já é falecido, minha mãe está viva, graças a Deus, ainda está viva. Mas o meu pai, na minha juventude, ele falava uma coisa, para mim e para o meu irmão. Ele falava assim: quando eu fui andar pelo caminho, tinha muita pedra pontuda, e eu comecei a alisar essas pedras. Aí meu pai falava o seguinte:
Só que eu acho que eu alisei demais as pedras, porque vocês estão escorregando. Ao invés de vocês andarem seguros pelo caminho, vocês estão escorregando pelo caminho. E meu pai falou assim, eu acho que eu preciso deixar umas pedras pontudas pelo meio do caminho, para vocês poderem ser prudentes no caminhar de vocês. E aquilo parecia estranho para a gente, mas em determinado momento da nossa vida, fez sentido. A gente entender que a gente também precisava sentir algumas dificuldades no meio do caminho, para a gente poder compreender as coisas da vida. Para a gente poder sentir as frustrações, para a gente poder vencer as frustrações, e a gente poder caminhar melhor. Não é assim a vida, irmãos, de todo mundo? Em algum momento da nossa vida a gente passa por dificuldades. Só que, se a gente for poupado em todo o tempo, da gente vivenciar, da gente compreender, da gente enxergar essas coisas, quando vierem os problemas, como é que eles vão vir sobre nós? Será que nós vamos estar calejados, a nossa mão vai estar pronta para poder pegar o trabalho na mão? Será que a nossa mente vai estar preparada para lidar com as situações? Será que a gente vai estar bem calçado para poder andar sobre os problemas, para vencer as dificuldades? Jefité, ele foi simplesmente jogado para fora de casa, mas a palavra de Deus não fala em quanto tempo ele chegou lá em Tobi, em quanto tempo aqueles homens que não prestavam, que era tudo gente que não prestava, se ajuntou a ele. Olha só, irmãos, parece que quando uma pessoa é jogada no buraco, parece que mais coisa errada vai para o buraco também junto. Ao invés de alguém ir lá e acalentar Jefité, ajudar ele, falar, não, vem cá, a gente vai se levantar junto, não. A palavra diz que homens maus, pessoas de má índole, se ajuntaram a ele. Pessoas que não prestavam, pessoas que não tinham bom caráter, não tinham os bons costumes, não falavam palavras bonitas como a gente fala, talvez, falassem palavrões, cuspiam no chão por onde andavam, faziam coisas erradas, coisas desprezíveis pela sociedade, se juntaram a ele. Só que tem um detalhe na última palavrinha daquilo que nós lemos, diz que essas pessoas seguiam ele. Seguiam ele. Talvez ele fosse o pior de todos ali. Talvez ele fosse o mais desprezado de todos. Talvez ele soubesse, filho da prostituta, não vale nada. Quem é esse? Não vale nada. Mas eu acho que por ser tão ruim, vamos seguir ele. E ele sofreu essa dor da rejeição. Mas nós precisamos entender que o trabalhar de Deus não é de acordo com aquilo que nós pensamos, ou de acordo com aquilo que nós julgamos ser o certo ou o errado. Em Salmo 147 diz que Deus sara aqueles que são de coração quebrantado. Salmo 147, 3. Abra lá, coloque lá na sua Bíblia, Salmo 147, 3. Foi fácil aí? Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata as feridas deles. Deus, ele cuida daqueles que têm o coração quebrantado. Mesmo essas pessoas se juntando a Jefité, Jefité sabia de quem ele fazia parte, de que povo ele fazia parte. E o texto começa dizendo que ele era gileadita, era de Gileade. E nós sabemos que de Gileade, dali era produzido o mais perfeito e mais puro bálsamo. O bálsamo era para curar as pessoas, era produzido em Gileade. O óleo que era usado para curar enfermidades era produzido em Gileade. Jefté sabia de que povo ele fazia parte, de que família ele fazia parte. Então a história de Jefté, ela se confunde, ela se mistura com essa questão de ser curado, de ser sarado, de sarar as feridas, de curar as dores. E Jefté sabia do que ele precisava. E lá no exílio, ele precisou se destacar. Ele precisou se impor,
se colocar diante daquela sociedade de Tobi, que estava todo mundo ali numa bagunça de vida, ele se destacou, ele se impôs, porque ele falou: lá na minha casa eu já fui desprezado, rejeitado, se aqui eu não me posicionar, vai ficar ruim o negócio. E Jefté, ele aprende a se posicionar, e é por isso que as pessoas começaram a seguir Jefté, viram em Jefté uma liderança, alguém em quem eles podiam se apoiar. Isaías capítulo 43, Isaías 43, versículo 2, olha o que diz o texto, diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você, quando passar pelos rios, eles não o submergirão, submergirão, quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão, porque eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Quando nós passarmos pelo fogo, ele não nos queimará. Quando nós passarmos pelo rio, a gente não vai ficar afundado. Vamos trocar a palavra que facilita a minha vida. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra dos perigos. Ele é quem nos conduz. E lá em Juízes, seguindo a história de Gileadita, Juízes 11, versículo 4 em diante, Juízes 11, versículo 4, diz assim: passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você, venha conosco e lute contra os filhos de Amon, seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. O homem que era filho da prostituta, que não prestava para nada, que não tinha futuro, foi expulso da sua casa, expulso da sua terra. Agora, passado muitos anos, os anciãos de Gileade vão procurar Jefté e falam: Jefté, vem me ajudar, vem ajudar o seu povo, vem ajudar a sua família que te ama tanto, Jefté. Olha só, como o mundo dá voltas. Já ouviu isso? Que o mundo dá voltas? Que a vida, ela gira, e que às vezes a coisa volta para você? Os problemas, irmãos, fazem parte da vida. Só que os problemas, eles não são para dificultar a nossa vida. Quando um problema vem sobre nós, nós precisamos achar uma solução para o problema. Nós precisamos dar uma solução para resolver a questão. E quando os problemas vêm sobre nós, e nós encontramos uma solução, então nós somos aprimorados. Nós crescemos, porque a cada solução que a gente propõe, a cada solução que dá certo, significa que nós somos mais valorizados. Um monte de problema foi jogado sobre Jefté, e ele precisou encontrar soluções para inúmeros problemas, dificuldades que ninguém achava a solução. Ontem o Richard me mostrou uma solução fantástica para um problema que ninguém sabia como resolver. Deus inspirou ele, Deus deu uma solução para ele no coração dele, ele foi usado por Deus e resolveu um problemão. Caiu no colo dele um problema, e ele falou: e agora? Deus inspirou e deu uma solução, um negócio fantástico. Então, irmãos, quando os problemas vêm, nós precisamos entender que o problema não é o problema é a gente achar a solução. E todo problema tem solução. Fala comigo assim: todo problema tem solução. Aleluia.
todo problema tem solução. Então, nós somos capazes de encontrar uma solução para cada problema. Se não está lá na internet, você encontrou um problema, você procurou na internet, não tem algo que resolva aquele problema, então fala para Deus: Deus, tem um problema que ninguém ainda soube resolver, me dá a solução desse problema, porque eu vou ficar rico vendendo a solução desse problema. Você já percebeu que a gente não compra coisas simplesmente por ter coisas? A gente vai atrás de coisas para resolver problemas do nosso dia a dia. É assim ou não é? É ou não é? Eu vou comprar um prato para minha casa. Não, para que você quer um prato? Não, para mim pôr comida. Então o problema é que você não tem onde pôr a comida. Então você precisa de um prato para pôr comida. Está entendendo? Que é para resolver um problema. Eu vou comprar, sei lá, irmãos, um talher lá para eu poder pegar macarrão. Porque o problema é que você não tem um talher adequado e alguém inventou um negócio adequado para você pegar macarrão. Fica a dica para você fazer um macarrão no domingo. Então, fica ali um talher, um negócio, um instrumento para facilitar a vida. Então, quando a gente encontra um problema, que a gente não acha uma solução viável, nós podemos inventar a solução. Deus, Ele pode nos dar a capacidade de nós resolvermos o problema e a gente se destacar por resolver aquele problema. Irmãos, tudo que a gente adquire para resolver um problema. Procura aí, começa a pensar, tudo que você comprou na sua vida foi para resolver um problema. Só que você às vezes não sabia que você estava resolvendo um problema. Às vezes você não pensou que você precisava resolver um problema. Simplesmente você queria adquirir algo, mas pense bem, sempre um problema foi resolvido. É ou não é? Então pessoas inventaram soluções ao longo da vida. A gente precisa inventar soluções para nós. O meu bisavô, ele era ferramenteiro, ele inventava ferramentas. Olha só que interessante. Para o trabalho dele, ele inventou um monte de ferramenta. Ferramenteiro. Existe a profissão de ferramenteiro até hoje. Eles inventam ferramentas, inventam soluções para problemas que aparecem ao longo do caminho. Jefité, ele precisou encontrar soluções para um monte de problema ao longo da vida. Um monte de problema. Um monte de lixo foi jogado em cima dele. E ele precisou se livrar daquilo. Tem uma historinha de um cavalo que caiu num buraco. Talvez você já tenha ouvido essa história com um boi, com outros animais, ou de formas diferentes. Mas o cavalo era um bicho bem pesado, o buraco era fundo, ninguém conseguia arrancar o cavalo de lá, não tinha o que fazer. E aí, alguém deu uma solução, falou: vamos enterrar o cavalo. Porque o cavalo já está lá embaixo, não tem o que fazer, já está machucado, a gente vai tentar tirar, machuca mais. Vamos enterrar o cavalo, fazer o quê? E aí então começaram a pegar as pás, acharam a ideia boa, começaram a pegar as pás e começaram a jogar terra para enterrar o cavalo. E cada vez que jogavam terra, o cavalo sacudia, a terra caía no chão e ele pisava em cima da terra. E foram jogando terra, até que teve terra suficiente para o cavalo só dar um passo e sair do buraco. Agora, vão jogar terra em cima da gente? Vão. Vão jogar problema em cima de nós? Vão. Mas o que a gente vai fazer? Vai segurar no lombo o problema? Ou a gente vai sacudir, vai dar um jeito e vai começar a resolver o problema? Não importa se estão jogando terra. Não importa se estão rejeitando. Não importa se estão desprezando. O que importa é o que a gente faz com aquilo que jogam em cima da gente. Então a gente precisa aprender a resolver os problemas, a resolver as situações que são jogadas sobre nós. Agora, tenha a certeza de uma coisa: cada problema é uma oportunidade. Fala comigo, cada problema é uma oportunidade. Então fique feliz quando os problemas vierem pela frente, porque é uma oportunidade de você crescer. É uma oportunidade de você se desenvolver. Mas eu não sei fazer tal coisa. Mas alguém soube fazer, alguém fez e alguém resolveu. É só a gente aprender. Não é assim?
Se a gente for se lembrar de quando a gente era criança, mais novo, a gente não sabia lavar louça, sabia? Sabia ou não sabia? Não, ninguém aprendeu, ninguém nasceu sabendo. Mas em algum momento, a gente precisou aprender a lavar uma louça. Porque o pai mandou, porque a mãe mandou, porque a gente precisava ajudar em casa. E aí, mas eu não sei, não sabe, aprende. Não é assim? Há uns anos atrás a gente ganhou uma lava-louça em casa, ela chama Maria Júlia. Né, filhinha? Nós ganhamos. Irmãos, toda família ganha uma lava-louça. Tem o tempo certo. Tem o tempo certo. A gente brinca, irmãos, mas são coisas que fazem parte da vida. A gente precisa aprender, porque senão vai chegar um dia em que a gente vai precisar fazer e a gente não vai saber. E aí vai fazer o quê? Como é que vai resolver? Vai chamar a mamãe, o papai, depois de velho, barbudo? Não vira, né, irmãos? Não funciona. Mas olha o que aconteceu. Jefité, ele foi chamado por aqueles que o haviam desprezado. Jefité foi chamado lá, alguém improvável, cercado de pessoas ruins, desprezado e improvável. Foi chamado para ser líder daquele povo que o havia expulsado de sua terra, para ser líder da família que o havia desprezado. E Jefté fala, mas não foram vocês que me expulsaram? Não foram vocês que disseram que não queriam eu por perto, porque eu era filho da prostituta? Porque eu não tinha uma boa linhagem? Não foram vocês que me colocaram para fora de casa, para fora da minha terra? Agora vocês estão me chamando para eu ser líder de vocês? E os anciãos falaram, não, vem Jefté, luta com a gente, seja o nosso líder, conduza a nossa nação. Deus, Ele quer te colocar em lugar de destaque. Mesmo você achando que está cheio de terra em cima do seu lombo, mesmo você achando que só tem problema para resolver na sua vida, Deus, Ele sara as nossas vidas, Ele transforma as nossas vidas, para nós sermos instrumentos de cura para outros. Isaías capítulo 61, olha o que diz a palavra de Deus, versículo 1 em diante. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Você é chamado para ser curado e para levar cura às pessoas que estão ao seu redor. Se o Senhor colocou um problema na sua mão e você aprendeu a resolver, você vai facilitar a vida de outros, você vai ajudar outras pessoas. Se a sua história foi uma história de lutas, uma história de dificuldades, uma história de perdas, talvez tudo isso que você viveu, sejam as perdas, sejam as dificuldades, sejam as dores, tudo isso que você passou, Deus fez acontecer na sua vida porque Ele sabia que você aguentava o tranco. Deus permitiu que você passasse por essas coisas porque Ele sabia que você ia se fortalecer e você algum dia ia ser usado por Ele para ajudar pessoas a se levantarem, a vencerem os mesmos problemas parecidos com o que você passou. Então saiba que tudo que você passou nessa vida e você tem passado,
é para você ser instrumento nas mãos de Deus, para ajudar inúmeras pessoas a passarem por dificuldades semelhantes. Você já percebeu que, às vezes, pessoas vêm contar problemas para você que você já passou na sua vida? E que você passou foram mais graves, mais difíceis, a dor foi maior, e às vezes as pessoas estão se afogando num copo d'água, e você venceu um mar de desespero, um mar de dificuldades, e a pessoa está ali com um copo d'água, passando um choro, um sofrimento, uma dor, que você fala, meu Deus, a pessoa está sofrendo por causa disso, e você então é capaz de ajudar aquela pessoa a vencer aquele problema que para você é algo tão pequeno, tão corriqueiro. Sabe por quê? Porque você ficou calejado, porque aquela dor não te abala mais, porque aquele sofrimento não produz em você mais dores, não te deixa mais caído, cabisbaixo, mas você agora é capaz de ajudar vidas, você agora é capaz de estender a mão e falar para a pessoa, olha, eu já passei por situação semelhante, Deus me ensinou a vencer isso, e você vai vencer também. Compreende isso, que você pode ser instrumento de Deus. Nós fomos chamados segundo o propósito do Senhor. Se em algum momento nós fomos ali desprezados, se em algum momento as pessoas acharam que a gente era os improváveis da vida, Deus, Ele chama cada um segundo o seu propósito, e você foi chamado por Deus segundo o propósito dEle, para abençoar vidas. Você foi chamado pelo Senhor, você tem um chamado, compreenda isso. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, saiba que você tem um chamado, e você vai perceber isso ao longo dessa semana, e eu profetizo isso sobre a sua vida. Você vai ver que situações virão ao seu redor, pessoas vão te procurar, ou você vai ouvir pessoas declarando que estão passando por problemas que você já passou na sua vida e que eram muito maiores, e que você simplesmente já tem a solução, e você vai ser usado por Deus. E eu declaro nessa semana, para ajudar pessoas, para ajudar famílias, para ajudar a resolver problemas lá no trabalho, em situações no dia a dia, o Senhor vai fazer você ver que você tem um chamado. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, diz que, olha só, eu quero ler com você, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus chamou os fracos, Deus chamou os loucos. Vocês têm um pastor que é louco, que fala umas coisas malucas. Deus chamou os doidos desse mundo, os fracos, os que não são, para confundir os que são. Mas por que confundir? Por que há essa palavra no texto para confundir as que são, para confundir as que acham, para confundir os sábios? Para que ninguém se glorie em si mesmo, mas que todos, em algum momento de suas vidas, declarem: não, tudo que eu conquistei, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, veio de Deus. Tudo que eu conquisto foi Deus que me deu. Tudo que eu posso fazer hoje foi Deus que me capacitou. Irmãos, as coisas velhas, elas ficaram para trás. Deus, Ele renovou a nossa mente. Deus fez tudo novo na nossa vida. Deus tem renovado a sua vida. Jefité, ele foi de um rejeitado dentro da sua casa, para juiz de toda a nação. E Jefité, ele foi juiz, julgou aquela nação durante alguns anos. E quando Jefité foi juiz daquela nação
andou muito bem nos caminhos do Senhor. Alguém rejeitado, desprezado pelos seus, foi convidado a ser juiz de uma nação. Nós que somos crentes, sarados, curados, redimidos no sangue de Jesus, nós somos chamados, irmãos, para transformar vidas através da nossa vida. Você é chamado de Deus para que vidas sejam transformadas através do seu testemunho, através da sua vida. Eu não sei se você tem certeza do seu chamado. Eu não sei se você tem certeza do porquê você foi chamado. Mas uma coisa é certa diante da palavra de Deus, é que você foi chamado. Então Deus, Ele vai esclarecer a sua mente, o seu coração, nessa semana. Você vai ver que você vai ser colocado à prova, e quando eu falo à prova, eu não desejo o mal de ninguém, e eu não estou nem profetizando isso, mas quando eu falo que você vai ser colocado à prova, é que você vai ver um problema diante de você, que você vai ter a solução na sua cabeça, no seu coração, você vai ter a solução pronta ali, porque você já vivenciou determinadas situações, e Deus vai te usar, às vezes de uma forma tão simples, às vezes de uma forma talvez mais complicada, mas Deus vai te usar para você resolver o problema de alguém, para você ajudar pessoas a saírem do buraco, ou talvez lá no seu trabalho, para você dar uma solução que ninguém pensou que seria viável. Mas tenha certeza de uma coisa: você vai ser usado por Deus, e você vai ter certeza do seu chamado. Você foi capacitado por Deus para você estar aqui. Você foi moldado pelo Senhor para você chegar até aqui. O Senhor moldou e está moldando a sua vida para você crescer ainda mais, para você viver coisas novas, coisas grandes, para você poder desfrutar daquilo que Ele tem de melhor, para você entender que você é amado e é chamado por Ele.